está previsto por todas videntes, pelas cartomantes. Olá, você que acompanha o canal Sorte Lenormand, meu nome é Gerson Faquiano e estou aqui para ensinar a vocês mais um método, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a linha de 7. Este é um método que particularmente eu uso pouco no meu dia a dia. Geralmente, se eu quero saber coisas mais rápidas, um sim ou não, talvez eu uso uma linha de 3. Se eu quero um pouco mais de detalhes para questões mais corriqueiras ou até mesmo para saber como vai ser o dia, tomar uma decisão. Enfim, geralmente eu opto por tirar ou um bloco de 9 ou uma linha de 5. A linha de 7 não é algo de fato que eu costumo atirar, mas ela existe e está aí dentro também da mesa real. Assim como as linhas de 3, de 5, bloco de 9 e a linha de 7 também está dentro da mesa real. Então por isso que ela é importante da gente saber e ter ciência de como isso funciona. Então, bora lá. Primeiramente eu vou embaralhar as cartas, vou fazer uma pergunta e vou dispor as 7 cartas desta forma, como aparece em vídeo. Coloquei minha linha de 7, estou pronto então para interpretar. E aí como que a gente interpreta? Tem um método e este método é o que nós vamos ver aqui. Então perceba que eu tenho alguns grupos, né? Eu separei alguns grupos e a carta 4, como nós já vimos em outros métodos, como na linha de 3, também como na linha de 5, a carta central é a carta-chave, né? A carta tema da minha pergunta. Ela que vai dar o tom, ela que vai dar o pano de fundo da minha leitura, ok? Então por isso que ela está diferente, ela está em destaque, ela está um pouco mais clara aí. Depois que eu verifiquei este tema, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar as cartas que estão tocando esta minha carta 4, que é a carta 3 e a carta 5. Então eu verifiquei primeiramente a minha carta tema, que é a carta central, ela que vai me dar o tom da pergunta. Se é uma carta positiva, a resposta ela tende a ser positiva. Se ela tem, por exemplo, uma carta neutra, a minha resposta ela tende a ser neutra. O fundo, o pano de fundo é neutro, não que a minha resposta em si vai ser neutra olhando simplesmente a carta 4. Não é isso que eu estou querendo dizer. A gente precisa avaliar, a gente precisa ver todo o conjunto para saber o que influencia e o que não influencia. A carta 5 vai descrever a carta 4 e a 3 acaba influenciando a carta 4. Então por isso que é um conjunto. Então eu vou fazer a primeira combinação aí de uma pequena linha de 3 dentro desta linha de 7. Eu vou verificar 3, 4 e 5. Eu vou combinar essas cartas e a partir disso ela vai refletir o tema da minha leitura. Ela vai me dar mais detalhes a respeito do que a carta 4 está falando. Depois que eu verifiquei que eu combinei as cartas 3, 4 e 5, eu vou verificar o primeiro grupo, que é 1, 2 e 3. Este primeiro grupo, que são as 3 primeiras cartas, elas vão me dizer a origem do assunto. Qual é a causa da questão sendo tomada, entendeu? Em consequência disso, as cartas 5, 6 e 7, elas vão me mostrar o resultado, o efeito, a consequência referente sempre ao assunto. Vocês têm que contextualizar. A gente não pode fazer uma leitura em qualquer método sem um contexto, principalmente com Lenormand, ok? Então fica a dica. Sempre vamos ter um contexto, uma base, um fundo. E essa base, esse fundo, esse contexto vai ser a sua pergunta. Se eu estou falando de amor, o meu contexto é amoroso, sentimental, emocional. Se eu estou falando de trabalho, vai ser este contexto material. Então, sempre tenha em mente isto que não vai ter erro. Depois que eu fiz isso, eu tenho um outro passo, que eu posso, uma outra vertente, vamos dizer assim, que é o seguinte. As cartas 1, 2 e 3, como eu falei, elas vão apontar a origem, a causa, né? A gente não pode esquecer também de observar os naipes, ok? Dentro de uma leitura de cartas, em qualquer leitura, na verdade, a gente sempre dá uma olhadinha nos naipes também.
E aí, olhando os naipes, vai depender de como você aborda, trabalha eles, tem diferenças. Então, utilize o significado das cartas que vocês têm e utilizem o conhecimento de naipes que vocês possuem. Aqui pode me falar sobre o passado, referente ao passado da questão. Eu fiz uma pergunta, vamos dizer, João ama o Pedro? Né? A gente verificou o tema, viu a carta central, combinamos 3, 4 e 5. Ok, qual que é o passado da história dos dois? Eu vou verificar nessas 3 cartas, 1, 2 e 3. Elas vão me contar um pouquinho qual que é o passado desse amor, se teve um relacionamento, se não teve, eu vou ter mais detalhes sobre o que já aconteceu recentemente ali na vida do meu consulente. Já as cartas 3, 4 e 5, elas vão me falar do momento presente, o hoje, o agora na vida do meu consulente, e isso, claro, em cima do tema e da pergunta que estamos fazendo, ou que o consulente está fazendo para você. E por fim, nós temos as cartas 5, 6 e 7, que obviamente vai falar do futuro, como que isso vai terminar, como que isso vai se suceder. Uma dúvida que vocês devem estar se falando, tá, Gerson, eu vou utilizar que as cartas 1, 2 e 3 vai ser a causa ou vai ser o passado? Você pode, dependendo da pergunta, isso é variável, você pode utilizar em alguma pergunta como causa, por exemplo, se eu estiver perguntando de saúde, né? Eu posso ver tanto uma causa daquilo que causou, ou eu posso utilizar como passado da vida do meu consulente. Aí fica a seu critério, e aí fica ao seu critério como você vai utilizar este conhecimento. E aí eu coloquei o seguinte, aqui dá para a gente utilizar espelhos também. Eu posso utilizar espelho? Pode, você pode utilizar espelho. Eu coloquei uma flecha para lembrá-los disso, que eu posso combinar 1 com 7. Mas aí vem outra dúvida, é 1 mais 7 ou 7 mais 1? E eu te respondo, tanto faz, desde que você faça sempre, ok? Se você é acostumado a fazer sempre 7 mais 1, 6 mais 2, 5 mais 3, perfeito. Mas eu gosto de fazer 1 mais 7, 2 mais 6, 3 mais 5. Perfeito também. Aí vai de gosto do oraculista. Tudo bem? Gerson, eu também posso utilizar o método de distância. Pode utilizar o método de distância. A gente vai considerar, por exemplo, a carta... Vamos pegar a carta 1. O que está perto da 1? 2 e 3. Está perto. A 4 já é intermediário, indo para o longe. 5 já é longe. 6 e 7 longe. Ok? Eu posso fazer essa consideração e aí, quando você utiliza o método de distância, você sabe que as cartas elas mudam de significados. Mas sempre eu posso utilizar o método de distância? Sim, sempre você pode utilizar, mas utilize sempre. Não faça, por exemplo, hoje eu quero utilizar o método de distância, aí daqui a pouco, numa próxima leitura, não vou utilizar mais. Aí você acaba perdendo um pouco da consistência. Tem 2 palavras-chave, 3 até, sobre o Lenormand, que é consistência, contexto e estudo. A base, assim. Você tem que fazer igual sempre. Se você faz sempre 1 mais 7, continue. Se você faz sempre 7 mais 1, continue. Se você utiliza método de distância, utilize sempre. Não fica nessa, por exemplo, um dia usa, um dia não usa. Porque aí vira aquela bagunça, ok? Praticamente o método da linhas de 7 cartas é este. Aqui na descrição do vídeo eu vou te deixar um PDF com um arquivo de texto que é das páginas do Diário Lenormand 3 em 1 da queridíssima, amadíssima Carla Souza, minha mestra e amiga, que eu aprendi tudo sobre Lenormand. Foi com a Carla, ok? Então ela disponibilizou isso, ela deu de presente pra gente, para todos que assistirem. Aqui eu deixei um passo a passo de como interpretar a linha de 7, foi tudo aquilo que nós abordamos, ok? Além do PDF, você pode dar um pause neste vídeo e anotar. Obviamente que não é uma regra, não é uma coisa assim engessada.
Existem muitas formas de você interpretar uma linha, existem muitas formas de você combinar cartas, e existem muitas formas de fazer muitas e muitas coisas. Esta é uma das formas, é uma das possibilidades. Então, se você sabe de outro jeito, bacana, continue utilizando do seu jeito. Se você aprendeu de outra forma, ótimo. Não existe o certo ou o errado. Então aqui nós temos uma linha de 7. Eu tirei hoje aqui na minha mesa de trabalho. Tema livre, eu não fiz nenhuma pergunta, foi apenas para ilustrar uma linha de 7 que eu tirei. E assim, cada um tem a sua interpretação, tem a sua base de vocábulos para cada carta. Alguns vão considerar a carta trevo a carta negativa, outros vão achar que ela é positiva, outras vão achar que ela é neutra. Enfim, cada um vai interpretar de uma forma, do jeito que você estuda, do jeito que você conhece as cartas. O importante é você seguir sempre uma linha de raciocínio. Se você aprendeu as cartas, sei lá, com a Mariazinha, use as palavras-chave, use os significados da Mariazinha e esquece o resto. Se você aprendeu Lenormand com outra pessoa, com o João, siga o João, esquece o resto. Se você aprendeu com o Gerson, siga o Gerson e esquece o restante. Porque é normal, é natural, é uma língua, né? Falar lernomandês é aprender um idioma, tá? As cartas falam com a gente. E cada um tem a sua base, tem o seu vocabulário, e você vai desenvolvendo este vocabulário conforme você vai praticando, você vai jogando, você vai estudando. Tudo bem? Dito isso, então, o que nós vamos identificar primeiro? Vamos rever rapidamente qual era o método. Faço uma pergunta, abro uma linha de 7. Beleza. O que eu vou verificar? A carta 4. A carta 4, neste exemplo, nós temos o trevo, que é uma carta positiva. Porém, o que diz a regra, vamos dizer assim, principalmente do método de distância? Se as nuvens estiverem perto do trevo, a gente considera o trevo como obstáculos. Ele perde a positividade dele. Ou seja, essas nuvens, até 2 casas, ela tem uma certa influência dentro deste método. Então ela altera a sorte deste trevo. Então a gente já percebeu que esse trevo ele não é tão bonzinho, ou temos sorte com ele, ok? Este é o tema, é o pano de fundo. Eu tenho um trevo ali um pouquinho problemático, um pouquinho de obstáculo, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou verificar o trevo com a carta e com a cegonha. O que esse trio ele pode me dizer? Aqui a gente tem, agora a gente entra numa interpretação de linha de 3. Eu tenho copas, eu tenho ouros e eu tenho espadas. Perceba que não é ruim, de fato, né? A cegonha tá voando com o trevo, tá voando para a sorte. Ou seja, temos uma mudança aí um pouquinho desses obstáculos. Só que esses obstáculos, pela carta da carta, elas dizem que são talvez dificuldades fugazes. São dificuldades que o consulente não está dando a real atenção. Por quê? Porque a carta ela fala da superficialidade das coisas. Ela está tocando o trevo, então ela deixa esse trevo que está um pouco problemático, que a gente viu pela carta das nuvens, um pouco sem sal, sem açúcar. Tanto faz, tanto fez para este consulente. Depois nós vamos ver o que? O passado. O passado ou a causa. O que causou isso, né? Esses pequenos obstáculos. A causa a gente pode dizer que pode ter sido problemas de mudança, problemas ou numa viagem, problemas num contexto social com uma mulher. Isso é o que pode ter ocorrido. Qual que é o futuro? Ou qual que é o resultado? O resultado disso tudo, a gente tem aí um trio de espadas. O naipe de espadas ele é muito bom, ele é muito positivo. Acaba com a carta da criança, que é uma carta muito positiva, que fala de um começo de inícios, sempre de formas positivas. Mas temos ali a âncora. A âncora é uma pequena âncora, uma pequena estabilidade. Ou seja, esses problemas que a gente viu, que foram apontados pelas nuvens, vai ficar no passado, ok?
O consulente, ele tá deixando isso no passado dele, o que passou, passou, ele tá voando lá com a cegonha, vai ter aí momentos de sorte e tal, só que talvez ele não meio que perceba, né? Eu não dei muito valor, na verdade, por conta da carta, que deixa as coisas muito fugazes, muito superficiais. Logo, o futuro diz que é pouco estável. É um início, é uma fagulha de uma estabilidade, ok? Por quê? Porque a criança, ela está deixando pequena essa estabilidade da âncora. Ou pode ser um peso, um pequeno peso ainda, um pequeno obstáculo. Ele ainda se sente com um pouco de fardo. As nuvens seria, na verdade, assim, o ápice, né, dos problemas. O ápice é uma tempestade mesmo. Já ali no futuro, a gente percebe que a coisa já está melhorando muito bem. As coisas elas estão ficando melhores. Vai ficar melhor e vai acabar bem. Por que vai acabar bem? Porque termina muito bem, com uma carta bem positiva, ou seja, lá no final as coisas vão acabar bem. Se nós formos vermos uma linha do tempo e sabemos que tempo a gente lê da esquerda para a direita, eu posso dizer, por exemplo, que a gente começou de uma forma neutra, o jardim tem uma polaridade neutra. O ápice da coisa é a carta central, é o nosso pano de fundo, que nós vimos que, apesar de ter o trevo ali, essa sorte, ela é um pouco minada pela carta das nuvens. E tem o seu fim também num naipe de espadas. Começou com espadas, termina com espadas, mas com a carta da criança, que é uma carta positiva. Depois que eu vejo isso, eu posso ir tendo mais detalhes, como eu falei para você. Eu posso entender, por exemplo, de onde que é essas nuvens. Essas nuvens, ela faz espelho com a âncora, ou seja, ela me dá um pouco mais de peso. A âncora, ela vai me dizer que pode ser mais pesada essas nuvens. Essas mudanças fazem espelho com a carta, ou seja, é uma mudança superficial, é uma mudança talvez com papéis burocráticas na vida do meu consulente, ou mudanças que não faz muita, ele não dá muita importância. E aí vocês percebem que a gente utilizando os espelhos, a gente consegue ter mais detalhes, ok? Do que aquela carta ela pode representar. O Lenormand, vocês têm que pensar também que não é algo estático, não é algo engessado, como eu já disse. Ele é dinâmico, ele tem essa vivacidade, essa inter-relação entre as cartas. E é isso que a gente tem que ter sempre em mente. Olhar o todo e perceber como que essas cartas se conectam entre elas, o que elas estão falando. O método, né, a linha de 7 cartas é isso. Eu quero deixar aqui para vocês 2 sites, que é o falandolenormandês.com.br. Neste site tem o meu curso de Petit Lenormand básico, ok? Que está muito bacana. A metodologia que vocês viram é equivalente a essa. A gente vai aprender o método de distância, vamos aprender todos os significados tradicionais, o que é perto, o que é longe de cada carta. Vamos aprender um pouquinho da história do Lenormand. Vamos aprender a base. Como combinar as cartas. Esqueça decorar listas. Esqueça pegar combinações prontas. No meu curso você vai aprender como combinar muito bem as cartas. Ok? E aí você vai entender, vai ter a lógica. Aí é que você vai abrir um mundo, o baralho falando com você. É fantástico, gente. É fantástico. Vocês podem acessar falandolenormandês.com.br. Lá tem um link, vai ter algum banner falando do meu curso. Vocês podem acessar. Eu vou ficando por aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, você pode deixar elogios. Dá um like aí maroto, que eu sei que é bacana. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Beijo e fui!